Nós conversamos hoje com o Dr. Ricardo Moraes, delegado-chefe da 19ª SDP de Francisco Beltrão, uma vez que recentemente tivemos, doutor, divulgados dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, onde apresenta o balanço desse primeiro semestre no quesito segurança. E a gente gostaria de entender qual é o nosso cenário em Francisco Beltrão, em nossa abrangência do sudoeste do Paraná, se esses números divulgados pela Secretaria se aplicam aqui também, como que se deu os primeiros 6 meses de atendimento na questão de homicídios, toda a situação de violência enfrentada pela Polícia Civil, como que esteve, doutor? Perfeito. Bom dia, Deise. Obrigado pela oportunidade de conversar com a população, esclarecer a situação que encontra a nossa comarca. E eu posso destacar sem nenhum medo que Francisco Beltrão é uma cidade, sim, bastante segura. Claro que nós temos as nossas dificuldades, nós temos os crimes ocorrem em todos os lugares e aqui não é diferente, mas até comparativamente ao próprio estado do Paraná, é uma região ainda muito saudável, uma região muito boa de se morar. Comentou ali da divulgação do primeiro semestre do ano passado, com o primeiro semestre desse ano, e um dos principais hits, como você mesmo ressaltou, são os homicídios. O Paraná como um todo, do primeiro semestre de 2023 em relação ao primeiro semestre de 2024, teve uma redução de 11,32%. Essa redução em números gerais representam 110 homicídios a menos nesse ano que no ano passado. Então, nós chegamos no total de 862 homicídios ocorridos no Paraná nesse ano, no primeiro semestre. Um número, claro que a gente, no mundo ideal, a gente torce para que não tenha nenhum homicídio no estado inteiro. Acredito que essa meta ainda é bem distante de ser atingida, mas esse número foi bastante comemorado porque foi a maior redução nos últimos 18 anos. Essas 862 mortes no primeiro semestre remetem a um recorde que era de 2007. Então, essa redução foi bastante significativa, o melhor índice nesses últimos 18 anos. Latrocínio, que é o roubo seguido de morte, a redução ainda foi maior, foi em torno de 39%. No estado do Paraná, no primeiro semestre inteiro, foram 19 casos de latrocínio, contra 31 do ano passado. E nós conseguimos verificar que Beltrão, nesse cenário todo, foi destacado como uma das cidades em que houve maior redução. Em relação aos homicídios, propriamente dito, nós tivemos nesse primeiro semestre uma redução de 40% em relação ao ano passado. Então, se o Estado já tinha esse percentual de redução de 11% e que foi bastante comemorado, destacando novamente 18 anos que nós não atingíamos esse nível de redução, em Beltrão foi 4 vezes maior a redução, 40%. Ano passado, no primeiro semestre, nós tivemos 9 situações com 10 vítimas. Teve uma situação específica, próximo à rodovia, próximo ali da penitenciária, no estabelecimento comercial, que tiveram 2 vítimas fatais. Então, foram 9 situações, 10 homicídios. Esse ano, no primeiro semestre, nós tivemos 6 homicídios. As vítimas foram 4 homens e 2 mulheres aqui na nossa comarca, sendo mais precisamente 5 homicídios e 1 feminicídio. O feminicídio, juridicamente, ele é um homicídio qualificado, mas para fins estatísticos tem essa pequena alteração. E o que a gente mais gosta de destacar, além da redução de 10 para 6 casos, e essa redução bastante considerável em relação ao próprio Estado, é a resolução dos casos. Então, no ano passado, contando o ano inteiro, nós terminamos o ano com 13 vítimas de homicídio e em relação às ocorrências do próprio ano de 2023, 11 foram esclarecidas, solucionadas no mesmo ano. Então, que dava uma margem de 85% de resolução das mortes ocorridas no ano, no próprio ano de 2023. Esse ano, todas as ocorrências que nós tivemos, os 5 homicídios e esse feminicídio, já se encontram concluídos, as autorias delineadas, os suspeitos encaminhados, os indiciamentos para análise do Ministério Público, para análise do Poder Judiciário, já inclusive com várias denúncias, ações penais. Então, nós tivemos, em termos de resolução dos homicídios ocorridos em Beltrão nesse primeiro semestre, 100% de resolução.
Bem ágil, todos os procedimentos muito ágeis, né, por parte da polícia, inclusive aqueles que demandaram empenho. Esse do feminicídio que o doutor menciona foi um caso, inclusive, muito conhecido, né, que foi o feminicídio da Tânia Antunes, né? Esse caso, por exemplo, destacando da Tânia, começou com uma mulher desaparecida. Sim. Então, nós, desde o início, já fazendo uma série de diligências, verificando câmeras, conversando com as pessoas, ouvindo as pessoas com quem ela tinha falado e estado nos últimos momentos. Mas, inicialmente, a gente nem tinha propriamente um homicídio. O homicídio a gente foi conseguir comprovar que ocorreu ao longo da investigação, inclusive em localizando o corpo posteriormente abandonado, ocultado, né? Tanto que uma das questões da prisão e depois a própria atuação em flagrante foi pela ocultação do cadáver, aqui já perto da nova construção ali da JUB. Então, uma investigação que demandou bastante tempo até para que a gente conseguisse confirmar que não fosse só um desaparecimento, porque várias vezes a gente registra. Os desaparecimentos são bastante comuns de registrar aqui em Francisco Beltrão, e na sua grande maioria eles são solucionados já no próprio dia, no dia seguinte. Ocorre muita situação de desaparecimento que a família registra e que só é uma falta de comunicação. Eventualmente a pessoa deu uma viajadinha, foi ali para Foz, foi para Argentina, foi para Curitiba, não avisou a família fica preocupada. Bastante comum ter caso de adolescentes que acabam indo para casa da namorada, do namorado, e não avisa a família. Então, nós temos uma quantidade de registros de boletins de desaparecimento bastante grande, mas, em sua maioria, são condutas atípicas, que derivam só disso, eventualmente, uma briga familiar, que a pessoa sai da casa, eventualmente, uma falta de comunicação. E esse caso, quando nós começamos a apurar, chamou bastante atenção, demandou bastante esforço, até os próprios suspeitos. Posteriormente, a gente viu que se deslocaram para outras regiões do estado, foram depois para Cascavel, estavam intenção de ir para Foz. Então, todo esse contexto até que nós conseguíssemos efetivamente a prisão e também a localização do corpo para que a família pudesse prestar as últimas homenagens, fazer fazer uma última homenagem, pelo menos para a Tânia. Exato. Então, foi um caso bastante... Ficou bem conhecido, bastante conhecido. Comoção, né? Porque todo mundo acompanhou todo o desdobramento e pôde ver o efetivo trabalho da polícia. Exato. Doutor, outro trabalho que a gente tem visto com bastante ênfase, não só aqui em Francisco Beltrão, mas com o apoio de vocês em toda a nossa região, é o combate ao tráfico de drogas. Esses números, acredito que são mais elevados. Sim. Bom, as drogas, infelizmente, estão espalhadas pelo país inteiro. E o problema do tráfico em si, além dos malefícios para o usuário, para a degregação da família, da sociedade que ele traz, também é o efeito reboque do tráfico. Então, o aumento do número de furtos, de roubo, de homicídio, muito em decorrência ou da questão do usuário que fica devendo, ou da questão do usuário que tem que manter seu vício, ou até mesmo a briga de territórios, né? Então, essas questões operacionais nós também ampliamos bastante, principalmente a partir do ano passado, que nós tivemos um reforço de efetivo bastante grande, um reforço estrutural. Então, nós tivemos um acréscimo de operações bastante significativo em relação aos anos, por exemplo, de 2022, 2021. E esse ano nós conseguimos ainda implementar ainda mais operações do que dos anos do próprio ano passado. Então, só a título de exemplo, a gente hoje gravando uma quinta-feira, na terça-feira nós fizemos a prisão de um rapaz em cumprimento de mandado de busca, que foi localizado droga, que foi localizado uma arma também, e esse rapaz também nós conseguimos a prisão preventiva dele em decorrência de uma tentativa de homicídio ocorrida esse ano. Então isso fica bem nítido, que o tráfico por si só não é só o problema da droga, de saúde pública, mas sim todos os malefícios. Então, uma pessoa que estava em tudo demonstra envolvimento com o tráfico e também teve uma participação efetiva como executor de uma tentativa de homicídio. Das operações, nós falamos de Itanaquim, ontem também realizamos a prisão de outras 2 pessoas, uma numa diligência conjunta com a Delegacia da Mulher. Também nós estamos com um foco bastante grande, todo combate
feminicídio, crimes sexuais. Então, ontem foi possível, inclusive, um mandado de prisão que estava em aberto por estupro de vulnerável, numa diligência junto com a Delegacia da Mulher. Um outro rapaz também foi preso à tarde pelos policiais civis, que tinham 2 mandados em seu desfavor. Então, esses dados operacionais, só para não entrar tanto em número, mas ano passado, formalmente em Francisco Beltrão, pela 19ª, nós tivemos 126 prisões realizadas no ano inteiro. Esse ano nós já estamos com 96 prisões e ainda tem metade do ano pela frente. Então, né? tudo indica que vai superar, né? Tudo indica que vai superar. Isso representa já 75% das prisões do ano passado. E o principal dessas prisões são prisões que, em regra, derivam de prisões preventivas e prisões temporárias. Então, que você já tem toda uma investigação e que a pessoa acaba ficando detida um tempo bem maior do que, em regra, nos casos de flagrante. Claro que o flagrante varia muito, quando o crime é mais grave, a pessoa também fica presa bastante tempo, mas é bem comum, nos casos de flagrante, que na audiência de custódia a pessoa saia ou, eventualmente, até é feito o flagrante, mas cabe fiança, a pessoa já sai. Então, nós tratamos essas outras prisões como prisões qualificadas, porque nós apresentamos, a gente faz formalmente, chama representação ao judiciário, apresentamos todos os dados, falando, olha, esse rapaz é suspeito disso, daquilo, essa moça é suspeita disso, daquilo, e por isso nós precisamos do mandado para tirá-la do meio social, porque ela tem chance de reiteração delitiva, tem chance de cometer outros delitos. Então, em regra, quando sai um mandado de prisão propriamente dito, o juiz já analisou toda a documentação, o Ministério Público já analisou toda a documentação e eles entendem realmente que a segregação, que é a última medida, cabível para aquela situação. Então, em regra, essas prisões a gente trata como qualificada porque elas se estendem por bastante tempo, né? Mais tempo do que, em regra, os flagrantes. Falando das operações também, mandados de busca, nós realizamos 78 mandados de buscas aqui da Polícia Civil de Francisco Beltrão, especificamente da 19ª. Esses dados, em regra, eu trago da 19ª. O DM ainda tem uma outra delegada titular, tem outra administração, então não apurei os dados, que certamente acrescentam bastante da Delegacia da Mulher. Mas 78 mandados de busca. Então, em regra, algo em torno de 13 mandados por mês são cumpridos aqui pela Polícia Civil da 19ª e também prestando apoio a outras unidades. Então, esse ano, nós já cumprimos vários mandados também em apoio em outras localidades. Aqui na região, Dois Vizinhos, Ampere, Marmeleiro, são bastante rotineiros esse apoio, que não entra nesse nosso índice, porque entra para cada unidade, mas até deslocamentos mais longos, como, por exemplo, Morretes. No mês passado, uma equipe estava lá, Palmas, Guarapuava, então tem vários lugares, Cascavel, bastante comum também, Toledo. Então, além do trabalho aqui na região, como subdivisão, a gente também presta apoio a outras localidades. Então, esses índices de operação também subiram bastante. Tinha falado ali no começo, só retornando um pouquinho, dos homicídios. Em relação ao latrocínio, nós não tivemos nenhum registro esse ano. A gente já falado da redução de 39%, esse ano nós não tivemos nenhum aqui em Francisco Beltrão. O feminicídio mesmo, que você tinha. O feminicídio, a nível de estado, teve elevação, e aqui a gente pôde perceber... Aqui reduziu bastante. A gente teve 2 ocorrências de feminicídio em 2022. Ano passado, nós não tivemos nenhum feminicídio, então Beltrão também nas estatísticas houve esse aumento, porque em 2023 nenhum. Em 2024 nós tivemos o caso da Tânia. Inclusive depois, ali entre as vítimas, 2 são mulheres. O segundo caso, daí não ficou caracterizado como feminicídio, porque muitas vezes a população acredita que se a vítima é mulher, é um feminicídio. Não necessariamente. No segundo caso, de uma mulher que foi encontrada enforcada embaixo de uma ponte, ali não foi feminicídio, porque tudo ficou comprovado, que foi uma discussão em relação à droga, questão de que não tinha nenhum questão de violência doméstica, não tinha nenhum
relação de Nenhuma das parentesco. características que qualificam Exatamente. como... O feminicídio, propriamente dito, é a morte da mulher pela condição de mulher. Então, quando o agressor, quando o agente da violência, ele trata a mulher como se fosse um ser inferior. E que, por isso, a vida dela teria menos importância, não teria... tem esse contexto. No caso dessa segunda vítima, que era a mulher, não ficou configurado como feminicídio, porque toda a questão foi envolvendo novamente o tráfico de drogas. Então essas são questões que a gente sempre bate bastante, né? Porque ela traz uma série de problemas conjuntos. Doutor, nós estamos aqui, não estamos numa área específica de fronteira, mas estamos próximo à área de fronteira, o que também faz com que escoe muitas situações para cá, contrabando desse caminho, esse cenário como está. Então, a parte de contrabando, propriamente dita, a atribuição é da Polícia Federal. Então, por exemplo, quando a Polícia Militar faz uma apreensão de vinhos, quando faz uma apreensão de algum produto que seja derivado, que principalmente da Argentina, né, que é a nossa fronteira com a Argentina, eles encaminham todos esses produtos para a Receita Federal, que faz primeiro uma análise de valor, uma análise quantitativa, e a investigação é encaminhada para a Polícia Federal. Mesmo em casos que são atendidos pela Polícia Civil, nós temos que encaminhar para a Polícia Federal, caso, por exemplo, de cigarro, enfim, desse contexto. Mas é sim uma preocupação também que o Estado tem bastante grande. Nós temos cada vez mais presentes, e isso a população deve ter percebido bastante, por exemplo, as operações com os cães de faro. Porque nós temos uma campanha grande do Estado, que é a Operação Horus, que é uma operação permanente de proteção às fronteiras. Ela teve início ali principalmente com a área de Foz do Iguaçu, e é uma integração de várias forças, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, PM, BPFRON, que também é da Polícia Militar, mas é um batalhão específico, Polícia Civil. Então, uma série de grupos para atuar na questão da fronteira. E a Horus, felizmente, também a cada mês ela vai vindo abrangendo, tendo uma abrangência maior, e ela também está sendo bastante atuante aqui na parte da nossa fronteira, Barracão, Santo Antônio, enfim, distribuindo também para o lado que já cai na subdivisão de Pato Branco, mas ela está tendo uma atuação bastante grande aqui. Então isso facilitou até nas nossas operações, porque nós contamos cada vez mais com cães aqui na proximidade. Então, além do canil da Polícia Civil em Pato Branco, nós temos essas equipes que estão participando da operação, então nós conseguimos sempre dar esse apoio. Então, isso também melhorou bastante. Acredito que para a fronteira como um todo está sendo bastante benéfico. A preocupação também que o Estado teve com a própria questão ali do Porto Seco, ali em Barracão, a questão da nova construção, que é muito bom para o desenvolvimento da cidade, mas trouxe uma série de empregos a mais, uma série de questões positivas, mas também, ali especificamente, do Duty Free, enfim, especificamente também junto com essa população que vem para trabalhar, que vem para fazer a cidade crescer, evoluir. Infelizmente, junto com o trigo, às vezes vem um pouco de joio. Então, a preocupação do Estado também é para que a nossa região, que é bastante... números bastante positivos na segurança pública, que não acabem degringolando em decorrência de avanços que são importantes para o desenvolvimento local. Então, a preocupação que o desenvolvimento acompanhe junto o acréscimo da segurança pública. A gente pode perceber também, doutor, lógico que a gente pontua aqui num contexto geral, porque a gente sabe que tem alguns casos específicos que são direcionados, alguns para a Delegacia da Mulher, como o doutor enfatizou, mas a gente também, agora o senhor mencionando o Barracão, eu me recordo dos casos de violência contra crianças e adolescentes. Esse número, teve um aumento? Então, os procedimentos formalizados aqui por Beltrão de adolescente, nós tivemos 41 procedimentos nesse primeiro semestre. O que nós percebemos, principalmente Barracão está com uma série de investigações em curso. O que nós percebemos bastante, principalmente quando se trata de números de violência doméstica, números de crianças, é que, na verdade, nós tínhamos
um índice negro, um índice oculto bastante grande. Então, quando nós começamos a fazer campanhas, começamos a divulgar, geralmente a vítima sente mais coragem de relatar aquele problema. E as crianças, muitas vezes, elas até pela própria falta de formação ainda, por estarem em desenvolvimento, muitas vezes sequer sabem que o que estão praticando contra ela seria um crime. Então, quando ela começa a orientação por meio das palestras, por exemplo, dos próprios colégios, das outras instituições também, ela fala, opa, uma situação dessa aconteceu comigo. E o que agora nós batemos bastante é numa rede de apoio. Então, se uma diretora de um colégio, se uma professora de um colégio tem ciência, uma criança procura e comenta mesmo que por cima, que ela foi vítima, por exemplo, de um abuso sexual, tem toda uma rede para essa diretora passar a informação para os órgãos competentes para que seja possível a operação. Então, esses números, o que eu acredito que seja em decorrência desse acréscimo que houve no Estado, é também muito em decorrência de orientação da população, que procure a delegacia, muitas vezes, até saindo desse foco de violência doméstica e de crime contra a criança, muitas vezes a população fala, furtaram aqui em casa, mas nem adianta registrar porque eu não tenho câmera, não moro distante, moro na zona rural, não tenho vizinho, foi pouca coisa, nem adianta registrar porque não vai conseguir achar, não tem como. Eventualmente a gente não consiga achar realmente o autor, recuperar os bens, mas a parte do registro tem uma importância muito grande estatística, porque a partir do momento que a gente fala nesse contexto, ali nesse bairro, começaram a ter várias ocorrências de furto. A gente vai demandar novas investigações para lá, vai fazer a gente tem uma harmonia muito boa com a Polícia Militar, a gente vai conversar ali com o comando do 21º, vamos fazer uma ação integrada, consegue dar um reforço ostensivo. Então, muitas vezes a pessoa ela despreza a importância do boletim, sim, mas é a única forma que a polícia tem de ter aquele dado realmente documentado e poder depois fazer a análise e fazer toda a logística das suas situações. Os números de registro, quando a gente fala, são bastante elevados. Nesse primeiro semestre, passamos de 3.600 boletins sobre responsabilidade da Polícia Civil aqui da 19ª, tanto aqueles que o pessoal registra na Polícia Militar e que tem que ter uma investigação ou que registra aqui diretamente, passamos de 3.600. Ano passado, ao todo, terminamos com mais de 8.000 boletins, então tem uma leva grande de boletins registrados. Muitos desses não demandam atividade policial, propriamente dita, então, às vezes vem um extravio de documento, o cara perdeu o RG e precisa, para pedir a segunda linha, uma nota de produtor rural que ele precisa dar baixa. Então, muitas coisas não demandam a atuação policial propriamente dita. Mas todos esses números entram para as estatísticas e depois a gente consegue dar resultado. Alguns números daí desse primeiro semestre também, de investigações que foram concluídas pela 19ª subdivisão. Nós tivemos nesse primeiro semestre 511 inquéritos relatados, inquéritos concluídos. O inquérito, só lembrando, é para crimes com pena acima de 2 anos. Então, é um número que eu acho bastante salutar, principalmente fazendo paralelo com os anos anteriores. Em 2022, nós tivemos, durante o ano inteiro, 648 inquéritos relatados. Então, nesse primeiro semestre, nós relatamos aproximadamente 80% do que foi relatado no ano inteiro de 2022. Claro, repito, teve todo um aumento quantitativo. Nós tínhamos um delegado da 19ª, um delegado na DM, e agora nós temos da DM uma delegada, e aqui em Francisco Beltrão, na 19ª, nós temos um delegado adjunto, um delegado operacional e também um delegado plantonista que vieram a crescer a equipe. Então, tudo isso, claro que teve uma repercussão bastante boa. A própria equipe de agentes, houve um acréscimo do pessoal do setor de investigações gerais. Então, nós, em regra, ali em 2022, estávamos trabalhando com 2, 3 pessoas na investigação. Agora a gente tem um número bastante mais expressivo, até mesmo das operações que a gente falou.
para cumprir 2 mandados de busca, a gente muitas vezes precisava ter um apoio. Agora a gente tem mais fôlego e a ideia que a gente continua pedindo é para que a gente tenha mais efetivo, mais estrutura, para que sempre a gente consiga elevar esses números. O serviço tem, a gente consegue, o que a gente percebeu é que mesmo com esses números ainda faltam pernas para alcançar mais. Que a cidade também, né, doutora? A cidade está expandindo, o número de habitantes está aumentando, exatamente. Então automaticamente é necessário. Exatamente. Nós passamos de 100 mil habitantes aqui em Francisco Beltrão e ainda respondemos também a 19ª específica por Enéas, Manfredópolis. Então a cidade tem esse progresso. Nós precisamos, sim, ter mais gente também, até para que a gente não precise, possa aprofundar em operações que vai precisar de 3, 4 meses para chegar realmente no cabeça, para quebrar a organização criminosa, para que tenha pernas para correr atrás do máximo possível de delitos, mesmo que sejam delitos mais de menor potencial ofensivo que a gente fala. Muitas vezes é a perturbação da tranquilidade, a ameaça, mas aquilo para aquele morador, que é o que o vizinho está incomodando, para aquela pessoa que está sendo ameaçada, a presença da polícia é muito importante. Então, muitas vezes a gente acaba pensando, é um caso de juizado especial que, basicamente, o que você vai fazer é ouvir as partes e encaminhar para uma audiência de conciliação. Juridicamente é isso, mas só de você ir na casa, intimar a pessoa, faz a oitiva dela, conversa com a pessoa para entender o que está acontecendo, muitas vezes já consegue apaciguar os ânimos. A gente faz o que a gente chama de polícia comunitária. Muitas vezes só aquela conversa, você vê às vezes que eram até os vizinhos que estão se desentendendo porque foram amigos por longos anos e um detalhe específico que acabou atrapalhando a amizade deles, eles acabaram começando a ter um monte de desavença. Então muitas vezes esses detalhes assim que a gente consegue resolver. Os TCIPs mesmo, que a gente comentou, de menor potencial ofensivo, foram 182 nesse primeiro semestre. Então números bastante expressivos ali como um todo, né? Doutor, para a gente encaminhar já para o encerramento também, o doutor traz dados, números importantíssimos para o conhecimento da nossa população, destacando também toda a atuação da polícia. E dentro desses 6 meses, além do caso da Tânia, teve outros casos que o doutor diria que foram de destaque e que temos que concluído e que estão ainda em andamento? Não, tem caso, não tem como não ressaltar o do Clube Marrecas, até pelos suspeitos e por atingir, mesmo que de forma indireta, todos os associados. Então acho que foi um caso que me recordo agora de cabeça e ainda está em diligência, ainda não pedimos a prorrogação desse inquérito por mais 30 dias, porque são várias questões que demandam análise financeira, análise contábil, entre os outros elementos, então que traz bastante repercussão para a cidade. Esse sim foi um dos que acredito que teve bastante reflexo também na população. E complexidade também, doutor? Ele é bastante complexo e até o problema é que você sai da investigação simples, que eu falo de testemunhas, muitas vezes ali no caso mesmo de um furto, que você pega a câmera, você pega umas testemunhas e mesmo que o crime tenha sido mais grave, a investigação pode ser simples. Esse caso entra muito mais na fase de números, na questão de análise, a própria auditoria interna do clube, e muito está nos auxiliando, porque demanda análise de profissionais até para ver o que tem da contabilidade, propriamente dito. Então, sim, é um caso bastante complexo, que estamos diligenciando bastante. Tem várias situações que ainda demandam algum detalhe a mais, uma análise a mais, enfim, de quebras e tudo. Mas acredito que em breve nós conseguiremos concluir essa investigação e passar uma boa resposta para a população. Então, o que a gente percebe bastante em reuniões que a gente faz, por exemplo, com o Conseg, quando vai com os órgãos de segurança, é que a sensação de segurança em Francisco Beltrão ela está visível no dia a dia.
quando a gente chega para a reunião, a gente geralmente leva as estatísticas daquele bairro, enfim. A grande maioria dos delitos, o que mais tem, é a perturbação de tranquilidade. Esse é o que está sendo o número 1 aqui, Está no topo. aqui em Francisco Beltrão. Então, o que a gente percebe, e de certa forma a gente fica até feliz com esse dado, feliz entre aspas, mas é que quando chega na reunião, dificilmente a gente tem uma questão, que teve, está tendo muito homicídio, está tendo muito estupro, está tendo... Não, felizmente o que é a reclamação do pessoal é realmente a questão de perturbação da tranquilidade e a questão de furto, que geralmente o pessoal destaca, que teve um ou outro na região. Mas mesmo assim, quando nós daí apresentamos a quantidade de furtos, por exemplo, que demonstra, o pessoal fala, nossa, mas só teve isso de furto aqui, a gente achava que tinha mais. E daí a gente percebeu que tem o efeito ricochete, que é da própria imprensa, que narra ali, por exemplo, uma ocorrência, daí outro site narra a ocorrência, a própria questão de conversa entre os vizinhos, que ele fala, teve o furto, teve alguma coisa, e depois o outro vizinho está falando do mesmo furto, a pessoa já acha que teria sido um novo. Até teve uma situação de um crime, né, se eu não me engano foi no Mato Grosso, que tinha sido bastante grave, então, decapitado e tudo, se eu não me engano foi no Mato Grosso do Sul, e daí até a gente agora tem as redes sociais, daí até mandaram um direct, uma conversa ali na rede social com a gente, falando que era um absurdo, que a Francisco Beltrão precisava resolver e tudo. E o caso nem era daqui. Tinha sido divulgado pela imprensa e, de fato, sim. Não era um caso e que a divulgação totalmente correta, mas a pessoa pegou a manchete e nem olhou de onde que era e ela veio responder pra gente. Então a gente percebe que felizmente, crimes graves, assim, violentos e que chamam bastante repercussão aqui em Francisco Beltrão são raros, felizmente. A maioria prontamente resolvida ali, quando acontece alguma coisa assim, a gente corre atrás para resolver o quanto antes. E claro, estou falando pela Polícia Civil, mas esse trabalho não é um trabalho isolado, nenhum órgão é uma ilha. Então, eu falei aqui, a gente tem um ótimo relacionamento com a Polícia Militar, mas também os outros órgãos de segurança, o DEPEN, cuidando das carceragens, tirou um peso que até há pouquíssimos anos recaía sobre a Polícia Civil, que era um desvio de função, mas os policiais civis atuando na custódia de preso. Então, o DEPEN assumindo isso, nós também tivemos condições de ir para a nossa atividade, que é a investigação. A Polícia Científica está fazendo um belo trabalho com o Instituto de Criminalística, o IML. Os bombeiros são parceiros em todas as buscas, em diversas diligências. E mesmo saindo dos órgãos de segurança pública, propriamente dito, nós encontramos muito respaldo na população. A população é muito colaborativa com a polícia aqui em Francisco Beltrão e outras instituições que acabam nos auxiliando bastante. Nós temos uma integração muito boa com o SAMU, com o DEBETRAN, o CONSEG, acredito que está fazendo um bom trabalho. Então, a associação comercial, ela tem a parte de orientação, de debate. Muitas vezes ela chega ali, a gente precisa de uma orientação para os comerciantes, para os empresários. Então, esse papel também de cursos, palestras, essa parte também preventiva e muito auxilia posteriormente a nossa redução de números de crimes. Então, não é propriamente dito um trabalho exclusivo, esses números positivos exclusivos da Polícia Civil, mas sim de todos os órgãos de segurança e também de toda a sociedade organizada e da população de Francisco Beltrão. Doutor, me resta agradecer. A gente vai seguir com toda certeza sempre acompanhando o trabalho da polícia, deixando os microfones do Grupo RBJ de Comunicações aberto para vocês sempre estarem trazendo. A gente vai estar na sequência também disponibilizando esses dados, esses números para você no portal rbj.com.br. Agradeço, doutor, mais uma vez pela atenção. Eu que agradeço toda a disponibilidade do Grupo RBJ, da Onda Sul, para que a gente possa ter essa conversa e esclarecer alguns dados para a população. Muito obrigado. Dr. Ricardo Moraes, chefe da 19ª SDP, trazendo o balanço desse primeiro semestre de 2024 em Francisco Beltrão e na sua abrangência. Com informações, repórter Deise Bach.